Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Copa do Brasil, a primeira fase da Copa do Brasil, com 17 jogos essa semana e já conhecemos alguns classificados, né? 17 equipes classificaram para a próxima fase da Copa do Brasil, 11 delas já era meio que esperado, né? Que eram os grandes favoritos, as equipes que jogavam fora de casa melhores ranqueadas. E tivemos 6 zebras, cada uma mais sensacional do que a outra, para mostrar que a Copa do Brasil é tão democrática, mas tão democrática que todo mundo tem chance. E vou te falar uma coisa, viu? Por muito pouco a gente não tem um equilíbrio entre zebras e favoritos nessa fase da Copa do Brasil. Bora falar dos resultados então e dos classificados para a segunda fase, começando com os gigantes do futebol brasileiro. Bora falar como Cruzeiro, Santos e São Paulo conseguiram confirmar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu acho que o grande destaque dessa primeira fase dos times considerados grandes do futebol brasileiro, os gigantes, foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguiu uma vitória por 5-0 para cima do Sergipe, jogando lá no Sergipe, né? Tudo bem que não foi tão fácil como parece, como o placar tá dizendo, né? Porque o Cruzeiro venceu por 1-0 até o início do segundo tempo apenas. Sofreu um gol de empate, mas o juiz acabou marcando impedimento, deu muita polêmica e tudo mais. Lembrando que não tem VAR nessa primeira fase da Copa do Brasil. E depois o Cruzeiro deslanchou a fazer gol. Fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, fez o quinto. 5-0 e dos grandes destaques da primeira fase vai para a vitória do Cruzeiro. 5-0 para cima do Sergipe. Sergipe eliminado. O outro grande na rodada foi o Santos, né? O Santos que vinha numa suposta crise depois de perder o clássico para o São Paulo. Jogava contra um Salgueiro, que não é o mesmo Salgueiro campeão pernambucano do ano passado, aliás, bem aquém disso, né? O Salgueiro, um time bem limitado, e o Santos fez aquilo que se esperava, fez a obrigação. Eliminou o Salgueiro, vitória por 3-0, destaque para o gol do Ângelo, né? De fora da área. Marcaram para o Santos o Vinícius Anocelo de cabeça e o primeiro gol do Ryan Seco. Lembra da Copa São Paulo? É esse mesmo. Ryan Seco garantiu a classificação do Santos para a segunda fase da Copa do Brasil. E o São Paulo? E o tricolor paulista? O São Paulo foi lá na Paraíba com o nosso querido Campinense. Cara, eu vou te falar um negócio pra você, hein, cara. O São Paulo danou-se de perder gol, mas perdeu gol, mas perdeu gol. Não conseguiu passar da zaga do Campinense e o resultado ficou no 0-0. O Campinense não apresentou, tipo assim, grandes oportunidades no decorrer da partida. Até teve uma pressãozinha no final, né? O Campinense tentou fazer um abafa ali, tentar aquele famoso gol espírita, que a bola bate e entra, ou um chute despretensioso. Mas o 0-0 foi o suficiente. São Paulo talvez não convença, mas conseguiu o objetivo, que era passar de fase. São Paulo 0, Campinense 0 lá na Paraíba. E o São Paulo está na segunda fase da Copa do Brasil. Galera, bora falar dos outros resultados, falando dos times da Série A, né? Que também conseguiram carimbar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro o Curitiba. O Curitiba meteu 5-2 para cima do Bahia de Feira lá na Bahia, né? 5-2 para o Curitiba. Destaque para o nosso querido Ramalho. Ramalho meteu gols lá, 2 gols, acho que foram dele, nessa vitória do Coxa Branca para cima do Bahia lá em Feira de Santana. O Avaí arrancou o empate em Minas da URT por 1-1, né? Jogando em Minas Gerais 1-1 Avaí e URT. O Avaí se classifica, já que podia jogar pelo empate. E o Cuiabá bateu o Asa de Arapiraca por 2-0, jogando em Arapiraca. Grande vitória aí do Cuiabá, que segue firme. Outras equipes que conseguiram classificação, só que com um pouquinho mais de dificuldade, tiveram que suar a camisa para conseguir segurar o resultado. Primeiro o CSA, que jogou contra o Atlético Alagoinhas lá na Bahia, 1-1. O CSA saiu atrás do resultado e conseguiu buscar o empate. E o CSA segue para a próxima fase da Copa do Brasil. O Figueirense conseguiu arrancar um empate contra o Largato. Foi o que abriu essa primeira fase da Copa do Brasil, né? 0-0 jogando fora de casa. E o Figueirense também se classificou. O outro time catarinense, aliás, os 3 catarinenses só empataram e classificaram, né? O Criciúma. O Criciúma jogou contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, né? Contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. 0-0 e o Criciúma está classificado também para a próxima fase com esse empate. O Brasiliense de Distrito Federal empatou 0-0 com o Maitá lá no Acre e resultado é que deu a classificação para o Brasiliense. O Maitá lá do Acre conseguiu ficar na frente 2 vezes do marcador, mas não conseguiu se segurar. E o Brasiliense está classificado para a próxima fase depois desse 2-2. E no Clássico de Amazonas, quando foi o jogo? No Clássico de Amazonas deu Manaus. O Manaus venceu o São Raimundo por 1-0 e está classificado também para a segunda fase. Grande vitória do Manaus aí para cima do São Raimundo. O Manaus precisava só de um empate, né, para se classificar.
venceu e carimbou a vaga com tranquilidade para a próxima fase. Lembrando que o Manaus será o adversário do São Paulo na segunda fase da Copa do Brasil. São Paulo e Manaus. Galera, bora falar agora das zebras, né? Porque Copa do Brasil sem zebra não é Copa do Brasil, né? Tem que ter uma zebrinha de vez em quando. E a zebra apareceu, e dessa vez apareceu 6 vezes. Porque, galera, os mandantes tinham como obrigação ganhar os seus jogos. E os mandantes, no ranqueamento da CBF, eles são os times considerados inferiores em relação aos visitantes. Então, automaticamente, quando o mandante elimina um visitante, mesmo que você batendo o olho e fale assim, ah, cara, mas será que tem tanta diferença assim? É uma grande surpresa. Então, vale pela questão do resultado. Falar principalmente do jogo do Fluminense do Piauí, que o Fluminense do Piauí tirou o Oeste aqui de São Paulo por 2-1. 2-0, aliás, né? 2-0 pro Fluminense do Piauí, que eliminou a equipe do Oeste. O Fluminense do Piauí vai ser o adversário do Santos na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser lá no Piauí, Fluminense do Piauí e Santos Futebol Clube. Cara, e o Azul, hein? Clube empresa lá do Paraná, eliminou o Botafogo de São Paulo, cara, com gol nos acréscimos, pra você ter uma noção. O Azul teve um jogador expulso, na metade do segundo tempo, mais ou menos. O Botafogo com um a mais, o Botafogo abdicou de atacar o Botafogo de São Paulo. E o Azul conseguiu fazer um gol nos acréscimos e o Azul segue firme na Copa do Brasil. Galera, crise na Ponte Preta, hein, cara? A Ponte Preta numa situação bem complicada, foi eliminada da Copa do Brasil pro Cascavel. O Cascavel do Paraná venceu por 1-0 e podia ser 2-0, né? Porque o Bandeirinha anulou um gol, cara. Um gol do Cascavel, que eu vou te falar pra você, a coisa mais ridícula do mundo. O gol que foi anulado do Cascavel contra a Ponte Preta. Um absurdo o gol que foi anulado. O Cascavel podia ter ganhado 2-0. 1-0 foi suficiente para a festa do time comandado pelo Tcheco, ex-jogador do Curitiba. Galera, tivemos também um jogo envolvendo 2 times gaúchos nessa fase da Copa do Brasil, que foi Glória e Brasil de Pelotas. E deu glória, velho. Um time da Série A2 do futebol gaúcho eliminou o Brasil de Pelotas 1-0 para a festa da galera. O Glória segue firme e o Brasil de Pelotas está eliminado. Galera, um time bastante conhecido aí no Brasil, aí, bastante tradicional, foi o Náutico, né? E o Náutico conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil na primeira fase pelo Tocantinópolis. 1-0 para o Tocantinópolis. E o Tocantinópolis segue firme na próxima fase da Copa do Brasil. E o Náutico, tchau. Galera, pra fechar, a gente tem que falar da sensação dessa primeira rodada, dessa primeira semana, né? Que ainda falta mais jogos da primeira fase. Falar do Tum Tum, né, cara? O Tum Tum, time de apenas 8 anos, recém-promovido ao futebol brasileiro, né? 8 anos apenas, eliminou Volta Redonda do Rio de Janeiro. O Volta Redonda que disputa a Série A de Campeonato Carioca, que disputa a Série C de Brasileirão, e o Tutum foi lá e conseguiu uma vitória espetacular, o time do Maranhão. Parabéns ao Tutum. 4-2 para cima do Volta Redonda, e o Tutum é a grande sensação dessa primeira fase da Copa do Brasil. Grande, mas grande vitória do time do Maranhão. Tutum 4, Volta Redonda 2. E olha, cara, que o Tutum chegou a abrir 3-0 no marcador, em 3-0. Aí o Volta Redonda diminuiu para 3-1. O Tutum foi lá e fez 4-1. Depois o Volta Redonda foi lá e fez o segundo gol ainda. Mas o grande Tutum está classificado e será o adversário do Cruzeiro na segunda fase. Imagina que legal, Tutum e Cruzeiro. A grande zebra dessa primeira fase da Copa do Brasil, que é espetacular. Grande Copa do Brasil. Galera, esse é o vídeo do Mais 10 Futebol Clube, falando a respeito dos resultados dos 17 jogos dessa primeira semana da primeira fase da Copa do Brasil. Na semana que vem, botamos com o restante de jogos, serão mais 23 partidas. Vamos destacar os jogos do Vasco e do Grêmio, que entram em campo contra times paulistas. E aí, teremos mais zebras na próxima semana da Copa do Brasil? Fica ligado, porque nessa semana teve zebras bem legais. Um abraço e até a próxima. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, esse é o seu canal de esportes do YouTube. Valeu!